Oi, bom dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que fez muito bem para mim. E eu gostaria já de fazer uma pergunta: qual tem sido o seu grande inimigo? E inimigo, eu sei que de cara você vai pensar numa pessoa, mas muitas vezes os nossos inimigos são tão grandes que a gente não consegue dar conta. Pode ser um problema com a gente, um problema no trabalho. Pode ser um problema com o nosso marido, pode ser um problema com o filho, pode ser um problema na casa, uma conta para pagar. Cada um sabe qual é o problema que mais o atinge e que mais o preocupa. E contextualizando hoje essa história, é a história de Moisés, quando sai do Egito. E a primeira passagem que me impressionou está em Êxodo 13, no verso 17, quando diz: Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Eu não sei qual é o pensamento que esta passagem te traz, mas para mim, aparentemente mostra que Deus dificultou as coisas. Mas na realidade, apesar do povo de Israel talvez conhecer geograficamente o local e entender que estavam tomando o caminho mais longo, Deus sabia que ele estava protegendo aquelas pessoas. Outra passagem que me deixa bastante intrigada nesse capítulo é que Deus ele endurece o coração de Faraó, que era o rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. E aí Deus tem um diálogo com Moisés e ele diz assim: Moisés, por que você está reclamando? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de você. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor. Às vezes, parece que os nossos problemas, eles multiplicam, mas eu ontem falei sobre nós não murmurarmos. Talvez os planos de Deus sejam maiores para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então, quando as coisas piorarem, fique em silêncio e em oração. Deus pode estar agindo para que o milagre dele seja maior do que aquilo que você está esperando. Moisés diz ao povo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Essa terceira lição que eu aprendo para mim é que muitas vezes o medo toma conta do meu coração. Mas eu preciso ter a certeza que se Deus disse que vai resolver um problema, aquele problema, pela graça de Deus, será resolvido e não vai se levantar mais. Deus, ele fala para a gente olhar para a palavra dele e olhar com os olhos da fé e entender que cada palavra que está dita aqui é dita para nós, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Quando o Senhor diz que Ele luta por nós, de verdade, Ele luta. E quando Ele fala, fiquem calmos, quando Ele diz, aquiete-se,
Acalme seu coração, não fiquem ansiosos, ele está falando disso, porque ele tem o controle de tudo em suas mãos. Muitas vezes a gente não vai entender o agir de Deus, mas nós não estamos aqui para entender o agir de Deus, nós estamos aqui para confiar em Deus. A última lição que fica para mim é: então o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. O que Deus quer ensinar para mim e para você é que Ele faz separação entre os que o servem e os que não o servem. Deus mostra para a gente claramente que diante dos problemas, Ele tem o poder nítido e claro de adiar ou atrasar qualquer situação. Se você tiver com medo, conte para Ele. Se você tiver com alguma coisa com urgência e emergência, deixe nas mãos dele. Ele sabe o tempo e a hora. Ele consegue, se ele desejar, parar o relógio ou adiantá-lo. É isso que Deus está tentando nos dizer. E a história termina linda. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. A gente precisa fechar os olhos, orar a Deus e confiar. As coisas vão acontecer do jeito dele. Não adianta a gente se preocupar, se descabelar. Se nós fizermos todas as coisas possíveis para resolver um problema, descanse no Senhor. Ele sabe o momento, a hora e como resolver aquela situação e te livrar do inimigo que você tiver com medo neste momento. Que Deus possa te abençoar.